A repórter Marina Demore mostra agora como será esse julgamento, passo a passo, e o que está previsto para as próximas semanas. A primeira sessão do julgamento será aberta às 9 horas da manhã de terça-feira pelo presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes fará a leitura do relatório do caso. É o momento em que os principais pontos da investigação são apresentados. Moraes deve destrinchar os elementos que sustentam a acusação, como os depoimentos dos réus, os vídeos usados como provas no processo e os documentos que apontam a articulação para a tentativa de golpe de Estado. As pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos, divergimos em muitos casos na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais e pichar. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada o que fazer. Se tivesse ser feita alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Depois da leitura do relatório, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sustenta a acusação. O tempo previsto é de até 2 horas. Em seguida, os advogados dos 8 réus terão até 1 hora cada para apresentar suas defesas. Na verdade, é uma oportunidade de você, que é dada à defesa, de sustentar oralmente as suas razões. Mas o tempo é exíguo, dada a complexidade de fatos, a quantidade de documentos que foram produzidos nessa ação penal, mas o foco defensivo e estratégico, acredito que seja em relação à ausência de dolo, em relação à tentativa de golpe de Estado. Na verdade, o ponto é se houve ou não aderência por parte desses comandantes das Forças Armadas a esse possível plano, se foi desencadeado ou não pelo ex-presidente da República. Finalizadas as sustentações orais dos advogados, Moraes, o relator, apresenta o voto e abre o placar do julgamento. Ele será seguido pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Por último, vota o presidente do colegiado, Cristiano Zanin. É aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal que se dará o julgamento, um dos mais importantes da história recente do país. O plenário é reservado, silencioso, acesso é restrito e o esquema de segurança foi reforçado. O espaço tem capacidade para 120 pessoas, mas além dos ministros só poderão acompanhar o julgamento de forma presencial os outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, os réus, advogados e jornalistas autorizados. Serão 5 dias de julgamento. As sessões estão marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Para condenar Bolsonaro e os demais réus, são necessários 3 votos para formar maioria. Caso algum ministro peça vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, a decisão poderá ser adiada por até 90 dias. Fontes do Supremo Tribunal Federal relataram à CNN que Moraes tomou uma série de medidas para que o procedimento não seja interrompido. Todas as provas coletadas ao longo da investigação foram organizadas e compartilhadas com os demais ministros da turma, uma espécie de lição de casa. Entre as defesas dos réus, há grande expectativa em torno dos votos do ministro Luiz Fux ou de um eventual pedido de vista. Sei que foram vários. Isso. Eu quero saber, com relação a essa questão da decretação de estado de sítio, tentativa de golpe, essas suas inquirições foram sendo complementadas? Basicamente foi uma vez que eu falei todo geralzão, né? Fiz um grande, né,
um grande depoimento maior. Depois eu fui chamado, creio que mais uma vez, né, com relação à identificação de pessoas, né, para confirmar se era aquela pessoa que estava lá. Depois eu fui chamado outra vez, que foi, se eu não estou enganado, para falar sobre uma outra reunião dos militares Forças Especiais num bloco de Brasília, num salão de festa de um bloco de Brasília, né? E depois da prisão, eu fui chamado para falar desse plano verde-amarelo, o punhal verde-amarelo aí. Seja qual for o veredito, uma eventual prisão de quem for condenado só poderia ser executada após o chamado trânsito em julgado, isto é, quando as defesas esgotarem todas as possibilidades de recursos à corte. Eu acredito que, se não houver divergência, eu acredito que a turma vai trilhar o mesmo caminho que a maioria da turma vai adotar o caminho de determinar a certificação do trânsito em julgado do acórdão, se os embargos forem meramente para poder dar uma certa elasticidade ao processo para que ele não seja finalizado.